Então, muito bem, gente, boa noite. Meu nome é Heitor Fagundes, sou psicoterapeuta, também consultor de saúde emocional para empresas e facilitador registrado no Pestor São Paulo. É um grande prazer estar aqui dando essa aula sobre o medo de amar, dentro da visão do Pestor. Então, a gente vai passar aqui em torno de uma hora pincelando algumas coisas dessa palestra, porque é uma palestra riquíssima. Eu estou dando essa palestra no meu grupo de estudos e em um slide a gente passou quase o grupo inteiro. Então, é muito conteúdo, mas eu vou fazer de uma forma dinâmica. Quem já viu, talvez, no YouTube, outras aulas que eu dei, eu sempre busco esse dinamismo. Quem está chegando pela primeira vez vai sentir isso hoje. Só lembrando, essa aula está sendo gravada, vai ser colocada no YouTube também. Então, depois, quem quiser rever, vai estar lá disponível. Indo direto ao ponto, eu gosto sempre de falar um pouquinho do que é o Pathwork, né? Um caminho de autoconhecimento, de origem espiritual, que fala dos temas da vida humana, ou seja, do nosso emocional, da nossa relação com Deus, da nossa relação com a vida, com o dia a dia. E é um caminho que transformou muito a minha vida, né? Eu me descobri em muitas habilidades graças ao tipo e a forma de trabalho que o Pestor propõe. E isso é muito gostoso, porque encaixou comigo. E o Pestor que é muito assim, encaixa com a pessoa, assim como outras metodologias encaixam com outras pessoas. Mas algumas coisas me chamaram muito a atenção, combinam muito comigo. Então, primeiro é a organização do Pestor. O Pestor é composto por palestras que foram canalizadas na década de 70 e 80 e tem uma estrutura muito organizada. Então, existe a Patchwork Foundation International, que autoriza o Patchwork Brasil a utilizar esse material para compor grupos de estudos, para compor uma formação muito estruturada. Qualquer profissional que tenha, seja facilitador, seja helper de Patchwork, tem no mínimo 6 anos de estudo dessa metodologia, de vivência. Então, é algo que fica muito incorporado ao ser, né, que estuda essa metodologia. E mesmo que não se torne um profissional, quem gosta dessa metodologia como forma de agir, acaba se tocando muito, acaba tendo um gosto por essa forma de atingir essa profundidade. Deixa eu só ver que está com ruído de fundo, deixa eu ver só se eu realmente mutei os participantes. Pronto. E olha, eu gosto desse resumo de como o Pestor atua, que o Pestor tem 5 ferramentas para todo o seu processo de autoconhecimento, que é a leitura das palestras, o grupo de estudos, que é normalmente semanal, a prece. Então ele começa a unir a espiritualidade como forma de autoconhecimento, a meditação, que é diferente da prece, e a revisão diária, que é um exercício específico, muito simples, mas muito potente. Então, esse aqui é um breve resumo do que eu compreendo e gosto de trazer do Pestor para que vocês conheçam, quem eventualmente não conhece ainda. E aí, eu gostaria de começar com alguns conceitos básicos que o Pestor traz e que eu vou pedir a ajuda de vocês. Quem poderia ler, pode ler já o primeiro top, a primeira bolinha aí. Aí abre o microfone e pode falar. Eu maior, superior, nossas qualidades divinas, nossa melhor parte, nossa centelha divina, com o que criamos tudo de bom em nossas vidas. Com o que criamos de tudo de bom em nossas vidas. Exatamente. Eu menor. Deixa eu só fazer uma pausazinha aqui no eu maior, que ele já começa a trazer a ideia e um conceito de que dentro de nós temos uma centelha divina. E nós criamos as coisas boas, gostosas, agradáveis, felizes na nossa vida através dessa parte nossa, né? Uma parte que existe dentro de nós e que se manifesta na nossa vida. Quem pode seguir para o eu menor? Posso?
Pode, vai lá, Marcela. Eu menor, inferior. Nossos defeitos, nossa parte egoísta, medrosa, orgulhosa, teimosa, com a qual criamos situações que fazem mal para nós e para as pessoas à nossa volta. Muito bem. Então, seria uma maravilha estar só com o eu maior, né? Mas nós temos aqui um outro pedaço que é real, ele faz parte do nosso ser, ele tem uma energia de criação e ele também existe. E aí, quem pode ler a máscara? Eu posso. Vai lá, Ian. Máscara, parte do nosso ser criada como falsa solução para esconder o eu menor e passamos a agir no mundo através da máscara, achando que assim as pessoas gostarão de nós. Muito bem. Então, o que a gente faz? Ah, mas eu vou mostrar que eu sou egoísta, isso não vai ser bom para mim. Então, eu crio a máscara. Então, ela cobre o eu menor com ideias de que eu sou bonzinho, não sou egoísta. Tudo que eu não quero mostrar que eu coloco uma máscara para mostrar que eu sou diferente daquilo que está por baixo, como toda máscara. Aqui a gente não vai aprofundar muito, porque hoje o tema da palestra vai numa outra direção. Mas é muito importante para essa palestra a gente saber que nós temos essa centelha divina dentro de nós. E a gente cria já muita coisa. O fato de estar aqui estudando, por exemplo, querendo se conhecer, muito provavelmente é uma manifestação do seu eu maior, que quer crescer de uma forma saudável, quer vir estudar, ver se isso faz sentido ou não. Então, isso é uma manifestação desse eu maior. Tudo bem até aqui? Tudo. Feita essa introdução, eu quero trazer uma outra estrutura. Eu comentei num convite que eu ia falar um pouco dessas estruturas, né, do nosso ser. Então, definido esses três componentes, vamos para uma outra estrutura muito importante para essa palestra, que é a nossa simpática e às vezes irritante criança interna. E o Pessoa tem várias palestras que falam de criança interna. Mas eu capturei aí, dessa própria palestra, essa simples definição. Quem pode ler? Pode ler o slide todo. Não sei se alguém está... Criança interna. Sim. A criança existe entre uma maturidade intelectual imposta ou parcialmente imposta de fora, e a fonte superior de toda sabedoria e felicidade. É importante entender que, como a maturidade exterior é uma simples maturidade intelectual, não assentada na experiência emocional em alguns aspectos, ela precisa procurar aliar-se ao eu real na tentativa de ensinar a verdade à criança. Muito bom. Esse foi o slide que no grupo a gente tomou bastante tempo e eu vou trazer ele como conceito para que a gente possa ter uma visualização do que é essa criança interna, que vai ser importante para o restante da palestra. Lembra que a gente tem aquele núcleo divino, né? Então, a fonte superior de toda sabedoria e felicidade que ele fala aqui é aquele núcleo de eu superior, aquele eu superior, eu maior ou eu superior. Então, a nossa criança interna é uma estrutura da nossa psique, uma estrutura do nosso ser que está muito ligada com esse núcleo de eu maior. Mas ela também está ligada a uma maturidade intelectual imposta de fora. É o nosso lado imaturo que fala o que é o certo fazer. Ah, dizem que é certo ser bonzinho. Dizem que é certo estudar bastante. Dizem que é certo casar e ter filhos. Dizem que é certo não ter filhos. Ou seja, cada criança interna vai capturar um pedaço de conhecimento externo e vai começar a agir também a partir desse conhecimento externo vindo de fora. Então, aí a gente coloca essa estrutura do nosso ser, que é uma estrutura que tem uma imensa necessidade de amor, de sentir que o amor a envolve, a conecta, né? Ela tem algumas necessidades muito fundamentais,
E essa estrutura vai em busca do amor. E é por isso que a gente tem que falar dela para falar do medo de amar. Tudo bem? Então imagina ali a sua criancinha sentadinha, tendo de um lado um eu maior, uma fonte divina, e do lado de fora um manual de sobrevivência. Assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é bom fazer aquilo. Então ela fica aí nesse meio entre também focada na maturidade intelectual. E aí vamos começar o conteúdo em si. Queria pedir para que alguém lesse, e lesse vendo do que a pessoa lê, fala o que conectou, o que chamou atenção. Na hora que estiver lendo, se uma palavra ou outra chamar atenção, depois comenta com a gente, fala assim, nossa, essa aqui é o que pegou. E eu vou te pedir, como o Zoom não está mudando aqui a minha tela, se puder falar quem é, aí eu tento achar vocês aqui para ver quem é que está lendo. Quem quiser ler, pode ler e abrir o áudio. Eu vou ler, então. Meu nome é Ana. Oi, Ana, consegui te ver. O amor é o único poder. Com ele, você é poderoso, forte e está seguro. Sem ele, é pobre, está separado, isolado, medroso. Este conhecimento não ajudará de verdade até que descubra no fundo de si mesmo onde não pode amar, onde não quer amar e por que resiste ao amor. Mas, mesmo os que se conscientizaram do conflito, ainda não entenderam por que têm tanto medo de amar. E aí, Ana, o que desse texto chamou atenção, tocou você? Então eu fico confusa, porque se o amor é o único poder, é o que tem de melhor, eu não entendo por que a gente resiste tanto, entendeu? Exatamente, exatamente. Mas mais do que a resistência, né? E ele fala assim, ó, mesmo os que já se conscientizaram do conflito, que é claramente o que você está dizendo, eu tenho esse conflito, eu sei que o amor é o poder, que é bom demais. Por que eu tenho, você chamou de resistência? Aqui ele vai além da resistência, ele fala de um medo. Para mim, medo é até mais difícil de entender por quê do que a resistência. Não sei se faz sentido para você, mas como assim medo de amar? O negócio é tão bom, como é que eu posso ter medo? O medo de não ser amado, né? Não, talvez. Pode ser, pode ser. É um medo de que o outro não ame de volta ou que não seja da forma como a gente espera. Esse é um dos medos. Mas se vocês lembrarem da figurinha que a gente tem ali o eu maior e tem também o eu menor, aquele outro eu, o medo, ele está ali no eu menor. O medo é uma das forças do eu menor, que a gente gosta de esconder, e a gente treinou esconder o medo muito tempo. Então, uma possibilidade é que a gente não consegue muito descobrir no fundo de nós mesmos onde a gente não pode amar, porque mesmo o medo de amar, ou outros medos, a gente escondeu. A gente não tem uma habilidade de falar assim, agora eu estou com medo mesmo. Então, o hábito de encontrar o lugar onde a gente não ama, onde a gente tem medo de amar, não é trivial. Então, por isso que às vezes dá um pouco de confusão. Não sei se faz sentido. Muito bem. Vamos em frente. Quem pode continuar? Pode ser eu. Daniela. Daniela, Aí. a criança interna requer uma quantidade ilimitada de amor. A criança é tão irracional, desprovida de compreensão, exigente e parcial quanto qualquer criatura imatura. Suas necessidades são impossíveis: ser amada por todos, totalmente amada, ter todo o desejo gratificado instantaneamente e ser amada apesar da sua irracionalidade e egoísmo. E aí, para você, o que
te toca? O que que chama atenção? Chama atenção essa questão do irracional, de exigente. Porque é bem isso mesmo, assim, eu sinto isso, né? Que é uma coisa assim, a gente se torna muito exigente de atenção, pelo menos no meu caso, que essa coisa meio irracional mesmo, de querer toda a atenção, de querer que a pessoa esteja ali te olhando o tempo inteiro, prestando atenção naquilo que você quer que ela preste atenção. Sim. Dizer assim, faça assim, que se você fizer assim, eu vou sentir amor. Então, agora, o que esse trecho está dizendo? Quem fala isso, né, é uma parte imatura do nosso emocional que todos temos. Quando você olha de fora, ou até quando você olha alguém fazendo isso, talvez você fale, não, isso não está muito maduro, parece um pouco imaturo. Mas a gente faz e acha que está certo, porque eu fazendo, tudo bem. Então, o que esse trecho está dizendo? Aquela estrutura, criança interna, que fica ali entre o eu divino, entre o núcleo divino e as regras externas, ela está aí desejosa de amor, e ela foi ensinada, ou pelo menos achou que a melhor forma de conseguir amor era buscando fora, buscando no outro. E buscando de uma forma assim, vai ser do meu jeito, eu quero ser totalmente amado. Quando eu tiver um desejo, eu quero que ele seja gratificado instantaneamente, que é uma forma muito imatura de exigir um desejo. Por que é imatura? Porque todos nós vivemos numa certa densidade. Por outro lado, se ela se voltasse para aquele eu divino, este eu divino tem capacidade de atender todas as necessidades dessa criança. Então, ela aprendeu de um jeito de olhar na direção errada, vamos dizer assim, na direção onde ela não vai encontrar o que ela quer. Mas o que ela quer é possível dentro desse contato com o núcleo divino. Faz sentido? Sim, total. Muito bem. Vamos em frente. Quem pode seguir? Eu já estou mais craque de achar quem é, eu estou conseguindo achar mais rápido. Posso ler. Tá ali. Há momentos e aspectos em si mesmos através dos quais se tornam escravos submissos. Isso acontece se o amor, a aceitação e o acordo de uma pessoa específica tornam-se uma necessidade. Ao mesmo tempo, desculpa, fechou minha tela aqui sem querer. Ao mesmo tempo... Em que percebem... Fechou minha tela, espera só um minutinho. Isso acontece se o amor, a aceitação e o acordo de uma pessoa específica tornam-se uma necessidade, ao mesmo tempo em que percebe que essa necessidade talvez não seja gratificada. No momento de rejeição e derrota... No medo de rejeição e derrota. No medo de rejeição e derrota, essa submissão parece ser a única forma de conseguir o que querem. Essa última frase me chamou muita atenção, eu até mudei a verbalização. No medo de rejeição e derrota, essa submissão parece ser a única forma de conseguir o que querem. O que chamou a atenção? Por que isso te tocou? Porque a partir dessa última parte, a pessoa entra num círculo vicioso, né? Ela se submete para ter algo que às vezes a criança interior quer, que é uma coisa inatingível, a criança quer algo que não é atingível, e ela se submete e ela não consegue, e se submete e não consegue, né? E entra num círculo negativo, né? E como é perceber que a submissão vem aí como uma desculpa para conseguir amor? Não parece amor, né? Porque, exato, porque se você se submete, o amor não é submissão. Exatamente. Dentro do Pessoa, que é até uma distorção do amor, é uma busca, né, de amor através da submissão. Mas aqui ele está trazendo um componente a mais que vai nos começar a ligar com o medo, que é quando a gente fica aficionado e buscando amor de uma pessoa específica.
tem que ser tal pessoa para me amar. O que vai acontecer? Se essa pessoa não quiser, ou se essa pessoa falar, eu fico com você, se você fizer isso, se você aceitar isso, se você... Que às vezes não é verbalizado, mas o dia a dia desse relacionamento estabelece isso. Então, uma pessoa faz o que quer, a outra se submete. Quem se submete está buscando, está talvez acreditando que tem que ser aquela pessoa que vai amá-la. E nessa fixação por uma pessoa específica, ela entra nesse mecanismo de submissão. Por outro lado, mas ela entra aí não por amor, por medo da rejeição e da derrota. Porque se essa pessoa rejeitar, eu não quero que rejeite porque eu estou fixo naquela pessoa. Então, nesse caso, não é o medo de amar, de fato, é o medo da rejeição e da derrota. Faz sentido? Se a pessoa está fixa em alguém, se essa pessoa me rejeitar, acabou meu mundo. Agora, aonde também a fixação numa pessoa pode aparecer dentro do medo de amar é quando você está se relacionando com alguém, é um relacionamento que está crescendo, que está aumentando de intimidade, e de repente você se fixa em uma outra pessoa. Aí você talvez esteja fazendo o seguinte, para não aprofundar e encontrar um amor dentro dessa relação que já está se estabelecendo, você pode criar uma fuga para falar assim, mas no fundo eu queria uma outra pessoa, o fulano ou a fulana. Aí você pode estar começando a identificar um medo de um aprofundamento dentro daquela relação. Heitor, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Não existe também uma possibilidade de submissão a partir da arrogância? Como assim? E é assim, você fica insistindo numa coisa que você sabe que não é, que a tua intuição te diz que não é, você sabe que não está dando onde você quer, mas você fica porque você quer provar para você mesmo que você consegue, ou você quer provar para o outro que você consegue mudá-lo. Então, aí é a criança atuando que fixou na tal pessoa. Entende? Ou seja, no mesmo lugar, né? Os É. comportamentos mudam, mas o cerne é o mesmo, né? É a criança interna. E você pode fazer isso de várias formas. Tem gente que vai para uma submissão. Talvez uma pessoa dessa vá até para uma agressividade. Você vai ficar comigo, sim. Uhum. Então, pode ter também outros mecanismos. Mas o importante é notar que quando você está aficionado em uma pessoa específica, e se não for ela, o mundo acabou, tem uma criança interna atuando, que acredita que é o outro que vai trazer essa satisfação. E você traz um componente a mais. A gente não é só a nossa criança interna. Então, tem um outro lado que fala, isso aqui não está legal, aqui não estou sendo o melhor que eu posso, mas a força da criança interna é muito grande. E muitas vezes ela passa despercebida até alguém se dar conta de que está agindo na criança. Ok? Vamos em frente. Quem pode ler? Quem for ler, tem que abrir o áudio. Eu posso ler. Marcela, vai lá. No processo gradual e maturidade, é isso? No processo gradual e maturidade, de maturidade deve ser, né? E de maturidade deve ser. Tá. No processo gradual e de maturidade, você não experimentará imediatamente o grande e envolvente amor que sua alma busca, pois é um dos conflitos da alma, o anseio por este amor e, ao mesmo tempo, se esconder dele por medo. Com a crescente maturidade, perceberá que só poderá alcançar a realização final do amor, começando pelos degraus inferiores da escada. Talvez um dos primeiros passos seja adquirir a habilidade de permitir que as outras pessoas sintam por você o que desejarem. E aí?
O que te chama atenção? Tanta coisa. Deixa eu ver. Eu acho que para mim, chama muita atenção essa coisa de perceber que a gente só alcança o que a gente quer, começando pelos degraus inferiores, e os degraus inferiores estão em cultivar em nós, ao menos eu sinto muito isso, né? A gente fica jogando uma idealização no outro, né? Eu quero um homem assim, que tem um comportamento assim, que tem uma postura assim, e se eu não desenvolvo isso em mim, eu não vou atrair, eu não vou nem reconhecer no outro, quando tiver, e não vou atrair para mim aquilo porque eu não desenvolvo aquilo em mim. Então, para mim, ao menos, está muito claro que o que eu consigo atrair para mim é o que eu desenvolvo em mim. Isso está muito claro. O que desse texto trouxe isso para você? Qual foi o trecho que te ligou uma coisa com a outra? É isso, é o processo gradual de maturidade. Você não experimentará diretamente, né? Imediatamente o que você busca, porque é um conflito, é esse conflito de você querer no outro que você não desenvolveu ainda em você. Sim, exatamente. Então, e você aí, fica... esse desenvolvimento, como é um desenvolvimento de amadurecimento emocional, ele é passo a passo. O nosso mental já sabe, pô, aprendi, tem lá o eu divino lá dentro que ama, vou lá. E aí, muita gente que é muito mental já pega isso e fala, não, mas hoje eu estou mais perto mentalmente. Total. Em vez de perceber que tem passos emocionais que têm que ser dados. E ele dá aqui um passo muito simples. Se fulano ou fulana estiver com raiva de mim, fulano ou fulana está com raiva de mim. Só. Isso é um fato. Isso é algo que pode te gerar algum desconforto, pode gerar emoções em você, mas você dá direito ao outro de sentir o que quiser. E olha por que isso é um amadurecimento emocional. Porque a pessoa normalmente só consegue fazer isso de fato quando ela consegue se dar o direito de sentir o que quiser. Porque quando... quer dizer que eu posso ficar com raiva, eu posso ficar com medo, posso ficar triste, com vergonha, alegre, feliz, etc. Quando a pessoa tem esse crescimento e sabe que dá trabalho, sabe que tem pessoas de quem você não gosta e pessoas de quem você gosta, pessoas que você gosta mais ou menos, pessoas que você quer ver só uma vez por ano, e você toma consciência de que você tem esse direito, quase que automaticamente você dá esse direito para o outro. Aí é que a gente sai de uma compreensão intelectual de como fazer para a experiência prática de ter feito consigo e aí automaticamente você faz com o outro. Ieda, quer perguntar alguma coisa? Você abriu. Eu gostaria de perguntar, assim, com relação às outras pessoas que não sejam da família, tal, mas quando se trata do pai e da mãe, a gente tem meio, assim, tem uma hierarquia ali, né? E a gente, assim, fica complicado eu deixar com que eles assumam que eles não gostam de mim, ou que eu não goste deles, que eu acho eles um saco, entendeu? Então, é fácil quando a gente está falando das pessoas de fora, né? Assim, os amigos, qualquer coisa vai embora, tudo bem, mas quando se trata dos seus pais... No seu exemplo, você está dando um exemplo assim, como que o meu pai vai aceitar que eu sinto raiva dele? É isso? Também, também. E como eu vou aceitar que ele tenha raiva de mim das mesmas maneiras? Pronto. Aí só queria voltar para você, porque aqui a gente não vai na linha de mas será que ele vai aceitar? Ele, para aceitar, tem que começar a fazer um estudo desse, vai ter o que ele vai sentir com o que você sente a respeito dele é diferente. Agora, voltando para você, o que ele vai começar a desafiar assim, se o seu pai está com raiva de você, é uma possibilidade, porque a raiva é um sentimento humano. Se ele te ama, ao mesmo tempo, isso também é um sentimento humano. E muitas vezes a criança quer que isso seja linear no positivo, que é assim, ele sempre está feliz comigo e me amando. Ela, minha mãe,
sempre estar feliz comigo e me amando. E aí começa o desafio, permitir que todas as pessoas, inclusive os nossos pais, sintam o que quiserem. Para isso, a gente só precisa permitir. É começar a mostrar, não, se ela está assim, ela está assim. Ponto. Mas, de novo, teoricamente a gente pode tentar, mas a gente só faz isso de verdade quando a gente começa a perceber os nossos sentimentos. Nossa, às vezes eu quero matar meu pai. Não no sentido bíblico, mas no Não, sentido. Como chama? verdade. Não, meu, ela me ligou 3 horas da manhã para falar besteira. Tipo, que ódio. E tudo bem, porque é um sentimento humano. Quando você aceita esse sentimento em você, fica muito mais fácil que, eventualmente, um dia, seu pai e sua mãe tenham raiva da sua atitude. Apesar de que eu tenho 2 filhos, apesar de já ter sentido raiva deles, passa tão rápido. O pai está muito mais preocupado com outra coisa. Ai, tá bom. Vamos lá. Quem pode seguir? Bem, então vou continuando. Se essa permissão interna for dada genuinamente, aprenderá a desistir de sua vontade sem se tornar hostil. Alcançará um ponto em que poderá realmente gostar e apreciar os outros, mesmo que não se submetam totalmente à sua vontade. Muitos de vocês acreditam que têm praticado isso o tempo todo, mas têm feito isso real e verdadeiramente? Quando as coisas derem errado, testem suas emoções. Se analisarem esses sentimentos e descobrirem que sua criança está funcionando a toda velocidade, terão ferramentas para trabalhar esse aspecto. E o que te atrai nesse texto? O que te mobiliza? É que, para mim, assim, a criança não é assim, para mim não tem se você a criança, a criança é uma coisa birrenta, tal. A criança também é criativa. A criança Isso. também é amorosa, a criança é honesta, tem assim N coisas legais. Uhum. E se eu Ela ficar tá no. Lembra que ela está no meio que a gente falou? Ela está entre o seu ser divino, aquele conectado com tudo de mais maravilhoso que você pode fazer, e o conhecimento externo e a exigência externa. Ela vive nesse meio, conectada às duas pontas. E ao conhecimento intelectual, ao aprendizado intelectual de como ser, do que é certo, do que é errado. Ele tem esses dois braços, né? Está conectado com esses dois lados. Eu vou levar para o meu lado, o lado da família, que para o momento é o que está acontecendo, assim, mais a criança, eu enquanto os meus pais, e eles, ao mesmo tempo, cuidando deles e também sendo criança. Então, tem, assim, para mim, o que enrosca aqui é a hora que não se observa quando a criança está atuando. Tá. Aqui, o que você está dizendo, por exemplo, com esse sendo criança, quando você está com seus pais? O que você está querendo dizer com sendo criança? Os pais, assim, para os meus pais, eu vou ser sempre a criança deles, filhos dele, tal. E chega um ponto que eles estão sendo criança comigo. Eles estão sendo, assim, é o que o pessoal fala, né? Ah, mas eles viram criança, Uhum. entendeu? Eu sinto que você está levando a criança como uma representação da você pessoa infantil, né? Assim, que é criança, 7 anos, 6 anos, com uma idade pequena. O conceito da criança interna, eu gosto de definir também como o nosso núcleo emocional imaturo. Não é tão necessariamente se sentir criança ou não, mas assim, aquele lugar nosso que ao mesmo tempo é ingênuo, puro, conectado profundamente com todas as emoções e ao mesmo tempo imaturo de como conseguir as coisas no mundo.
Entende? Criança aqui está mais nessa estrutura emocional dentro de todos nós, que existe dentro de todos nós no hoje. Entende a diferença? Não tem tanto a ver com como você era quando criança, ou se você está agindo como criança ou não. Tem a ver com essa parte emocionalmente imatura que não passou os degraus da escada em algumas áreas da vida para crescer emocionalmente. Posso perguntar? Ficou clara a diferença do que você trouxe e do que eu estou trazendo? Eu queria perguntar. Tudo bem. Tá. Segue o barco, segue o barco. Vamos ver, a Ana vai trazer uma pergunta, e é um conceito que às vezes é difícil mesmo de captar até a gente perceber. Mas no texto aqui eu vou trazer algumas coisas para a gente também reforçar isso. Pode falar, Ana. Qual que é a relação da criança com o ego? O ego... Muito bom, muito bom. No Pessoa, inclusive, uma das coisas que eu mais gostei é que ele não tem a expectativa de que a gente elimine o ego, dissolva o ego, de forma alguma. A gente tem a ideia de amadurecer o ego. Então, para que o ego, como aquele que escolhe, que discrimina, que observa, possa e decide do que vai ser feito. Quem decide o que a gente vai fazer é o ego. Então, ele pode decidir aliado a uma parte imatura nossa, emocionalmente, ou uma parte amadurecida. Entende? Bem simplificadamente. Mas dentro do Pestor, o que a gente vai trabalhar o ego é no sentido do seu amadurecimento e tomar escolhas que nos ajudem a entrar em contato com esse Deus interior. A meta dentro do Pestor é que a gente unifique o nosso ego ao Deus interior. E aí, deixa eu só passar um pouquinho esse slide, Marcela, e eu vou tentar arredondar esse negócio da criança e ver se ficou uma dúvida. Lembra que a gente estava falando de que, nesse slide aqui, que tinha o passo a passo, as escadas, e que, Sim. por exemplo, permitir que os nossos pais sintam o que quiserem por nós é algo que, para o nosso adulto, é tranquilo. Ele fala assim, meu pai é um ser humano, eu sou um ser humano, cada um sente o que quiser. Mas essa permissão, para ser dada genuinamente, exige que a gente amadureça a nossa criança. Porque a nossa criança fala, não, nem que a vaca tussa. Meu pai tem que fazer o que eu quero na hora que eu quero. E se eu falo para ele fazer desse jeito, por exemplo, você vai se cuidar desse jeito. Às vezes, a nossa criança querendo exigir dos pais algo que os pais não querem dar. Ou não podem dar. Então, esse lugar imaturo, que tem uma série de características que exige, imaturo nosso, você tirar o nome criança, sabe aquele comportamento que você tem, depois fala, meu, por que eu fico batendo nessa tecla? Esse negócio não está dando certo, eu devia buscar outra solução, mas eu continuo agindo da mesma forma. É nesse lugar que esse conceito da criança está atuando, entende, Eda? É um comportamento imaturo emocionalmente. Ficou um pouco mais claro? Ele Não, tudo bem. Tudo bem. É um conceito um pouco difícil mesmo, principalmente porque esse nome criança, ele gera um pouco essa confusão. E muitas das marcas emocionais que a gente carrega vieram lá da infância. Então a gente fala, criança é o que eu vivi como criança e não resolvi ainda. Não é só isso, porque tem muita coisa que a gente viveu quando criança que a gente super resolveu, mas ainda tem comportamentos que a gente ainda não elaborou emocionalmente. Então talvez aqui vai ficar um pouco difícil de elaborar muito mais por causa do nosso tempo, mas para isso que serve um grupo de estudos, porque daí no grupo de estudos a gente não tem limitação de tempo. Ok. Fala, Marcela. É o seguinte, em relação a esse primeiro parágrafo, né? Ele fala, se a permissão interna for dada genuinamente, você aprenderá a desistir da sua vontade sem se tornar hostil, alcançará um ponto em que poderá realmente gostar e apreciar os outros, mesmo que não se submetam totalmente à sua vontade. Lendo isso, a gente tem a noção que, para mim, é meio utópica de que... Estão me ouvindo, né?
para mim é meio utópica de que eu posso alcançar um ponto em que eu posso conviver com qualquer pessoa sem retirá ela da minha vida. Tá. Né? Se você não quiser. Se você não quiser... Pois é, mas a gente é possível realmente alcançar esse ponto? E é Sim. genuíno também quando a gente reconhece que, legal, eu entendo que o outro é assim, eu entendo que ele tem essas características, eu aceito ele como ele é, mas ele não cabe na minha vida, ele não cabe no convívio, no entorno de pessoas que eu quero, e aí? E essa linha tênue entre estou sendo uma criança mimada, tirando essa pessoa da minha vida, ou realmente tá de boa, entendi e não quero, entendi e não quero essa pessoa na minha vida. Essa linha é muito tênue. Mas aqui você está começando a fazer esse questionamento. O que eu completei na sua frase é o que deixa possível. Porque, de fato, você chegar na frente de um assassino e falar que você vai apreciá-lo é muito difícil. Mas você pode falar assim, eu não quero estar perto dessa pessoa porque não me sinto bem. E se, eventualmente, esse assassino não gostar de mim, tudo bem. Percebe como é possível? Eu estou dando um exemplo caricato, mas ele, na verdade, dá para fazer com vários níveis. Então, passa pela permissão de outras pessoas não gostarem de cada um de nós, mas também pela estruturação interna, e por isso que a permissão tem que ser dada genuinamente, porque ela vai dizer assim, não, eu sei, eu sinto que isso é o melhor para mim, isso é o que eu quero. Eu gosto muito do tema de relacionamentos e uma das perguntas que eu sempre faço para qualquer tipo de relacionamento, quando você está com conflito com alguém, é qual é o seu desejo? Se aproximar ou se afastar dessa pessoa? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder, que eu sugiro, pelo menos. Porque mesmo que a pessoa seja muito incômoda para você, mas você quer ir na direção dela, fala assim, eu quero. Ótimo, porque alguma coisa você está querendo conquistar ali e a gente pode trabalhar. Mas muitas vezes, se você perguntar o que você quer, fala, não, eu quero me afastar dessa pessoa, mas eu não me afasto. Então, às vezes, só você definir o que você quer já ajuda a trazer um pouco essa consciência. Ok? Vamos em frente. Eu acho que o Camilo ia falar uma vez e estava com o áudio fechado. Camilo, se você quiser ler, é só abrir o áudio. Ou se outra pessoa quiser ler também. Quando aprende a confiar em si mesmo e nos outros, amar deixa de ser um perigo. Mas enquanto deliberadamente se mantiver cego porque sua criança pensa que desejando algo assim será, então terá toda a razão do mundo para desconfiar de seu julgamento, de sua escolha e da outra pessoa. Soltar a corrente de força da obstinação resulta em tornar-se objetivo quanto à sua avaliação com relação aos outros e em aprender a ceder graciosamente. Deixa eu ler de novo, porque eu não entendi bem essa frase. Soltar a corrente de força da obstinação resulta em tornar-se objetivo quanto à sua avaliação com relação aos outros e em aprender a ceder graciosamente. Ok. Assim você aprende a afeição humana e respeito pela pessoa que se opõe ao seu desejo. Evita construir situações reais que obstruam a sua visão do que realmente é. É profundo. É profundo, é profundo. O que pegou aí? É profundo. Faz parte do Pessoa. É profundo, mas é leve ao mesmo tempo. A gente vai suavemente com palavras como aprender a ceder graciosamente. A gente assim, eu quero matar o fulano, e o guia vem falar aqui de ceder graciosamente. Você vê que tem uma elegância, né, na forma de ser profundo. Então, diga o que pegou aqui de mais profundidade ou o que te chamou a atenção. Olha, o que mais me chamou a atenção foi a primeira frase. Porque o que eu percebo é que como a gente, às vezes... Eu não vou falar eu, tá? O Heitor, aqui tá liberado. Porque não sou eu.
São realmente pessoas que eu observo. Os outros. Os outros. Famoso os outros. Então, o que eu vejo muito acontecendo é que as pessoas hoje elas não estão muito autoconfiantes. Não sei porquê, mas tem alguma coisa que parece que está dando uma instabilidade emocional generalizada, pelo menos no meu entorno. E como ela não tem confiança em si mesma, como é que ela pode amar deliberadamente uma outra pessoa? Pois eu penso que amar significa confiar. Não consigo entender amar alguém se você não confia em alguém, a não ser que você seja realmente Deus, esse ser todo, né? Enfim, mas também eu acho que tem muita gente que ama e não uma confia. frase que conecta exatamente com o que ele fala aqui, mas veio num tom um pouco diferente, que é, você falou assim, como é que eu posso amar alguém se eu não posso confiar? Normalmente, você pensa você, a pessoa com quem você quer se relacionar, e você tem que confiar nessa pessoa para ser capaz de amar. Certo? Eu penso assim. Isso. O que ele está trazendo é que, na verdade, a pessoa em quem você tem que confiar é em você mesmo. No momento em que você conecta consigo mesmo e encontra uma total, ou quanto mais autoconfiança você consegue ter dentro de você, porque é um processo, é os degraus da escada. Quando você vai ganhando autoconfiança, e você ganha autoconfiança pelo exercício de subir os degraus da escada. Então, começa ali permitindo que o outro sinta por você o que quiser. Depois você dá um passo e vai começar a descobrir onde que você boicota a si mesmo no ato de amar. Depois você vai descobrir medos inconscientes, estruturas inconscientes. Isso é um passo a passo. Cada degrau que você sobe, você começa a confiar mais em você. Você fala, nossa, isso aqui eu não aprendi no livro. Isso aqui eu camelei para alcançar. E aí a autoconfiança aumenta. Por que talvez você esteja notando uma baixa autoconfiança? Porque muita gente tem tentado autoconfiança por conquistas externas ou tentando se mostrar além do que a pessoa já caminhou nessa escada. Quando ela faz isso, no fundo, ela não consegue confiar em si mesma, porque ela não deu os passos. Ela está tentando mostrar algo que ela ainda não sustenta. E é por isso que dá essa falta, e muito ligado ao medo de amar, porque, no fundo, eu estou mentindo para os outros e para mim mesmo sobre o grau de autoconfiança que eu tenho. Isso, muito profundo. Exato, aqui é essa pegada mesmo. Teve uma coisa que me chamou muita atenção, que para mim pegou o oposto do que pegou para o Camilo. E foi interessante ouvir ele falar. Ele falou, bom, se você ama uma pessoa, como é que você não vai confiar, né? E eu me peguei numa situação diferente, que ele fala, quando aprender a confiar em si mesmo e nos outros, para mim é mais difícil confiar nos outros. Não sei se é por experiências anteriores, e aí você começa a conhecer uma pessoa, tudo bem, pessoas que você conhece, o seu pai, a sua mãe, né? Mas quando você conhece alguém, você vem à mente algumas coisas. Às vezes a pessoa, será que vai me trair? Essa pessoa, será que está sendo honesta nos sentimentos? Porque muitas vezes eu posso me sentir honesta nos meus sentimentos, a pessoa está vendo que eu sou honesta nos meus sentimentos, e tem pessoas que conseguem usar uma máscara de uma forma que eu não sei explicar, né? Então, para mim, eu acho que por causa de experiências anteriores, para mim, realmente é mais difícil confiar numa outra pessoa, mesmo tendo um bem-querer muito grande, né? Muitas vezes, o que pode acontecer é que o bem-querer seja um dos sentimentos que você sente pela outra pessoa. Ao mesmo tempo, outros sentimentos nada belos de serem declarados existem também. Mas falar, mas já que eu sinto esse bem-querer, então o resto não importa. Os outros sentimentos, às vezes uma angústia que essa pessoa te causa, uma dor quando ela tem um certo comportamento, outros, eles podem ficar ocultos.
E, no fundo, quando você faz isso, é uma enganação consigo mesmo ou consigo mesma. E isso gera a desconfiança, porque, no fundo, você não está sendo também totalmente sincera, completamente sincera. Você está sendo sincera por uma parte, que é verdadeira, e onde você está, de fato, conectada com alguns sentimentos, mas não está conectada com outros. E estes outros é que dão problema na relação. Medo. Assim, estou com medo. Dificilmente uma pessoa que está com medo de ser traída, por exemplo, vira para a pessoa que está causando esse medo e fala, estou com medo que você me traia. Não sei se você teve essa experiência, mas revelar essas emoções um pouco mais difíceis não é trivial, exige uma intimidade. E muitas vezes, quanto mais máscara a gente coloca em cima dessas emoções, mais a relação não evolui. Não é porque o outro põe uma máscara, é porque a máscara do outro está gerando um convite para você olhar para as suas emoções negativas a respeito disso. Se você olha para isso, você desconstrói a sua máscara e tem uma clareza maior para conseguir ver o outro como ele é. Então, é muito curioso trabalhando com relacionamento, porque dá para resolver tudo olhando para si. E todo mundo fala, não, mas se o outro não quiser ajudar, não dá. E dá. Por quê? Porque mesmo que o outro seja uma parede, essa parede te estimula, te incomoda. E é nesse incômodo que está o aprendizado possível. Quando você realiza esse aprendizado, você olha para essa parede diferente. Ainda que ela não mude, você começou a ter ali, deu mais um degrau da escada e começa a ter uma outra forma de conseguir lidar com ela, até para decidir se continua ou não, mas com mais clareza, não pela fuga. Faz sentido? Faz. Muito bom. Então, Heitor, pelo que eu estou percebendo, então, a questão de ser feliz realmente, e todos dizem isso, né, vem de dentro, né? Porque independentemente da pessoa, você vai sublimar um monte de coisa, você vai fazer vista grossa noutras, mas aí fica tipo assim, como é que eu diria? Qualquer coisa eu estou bem, estou feliz, deixa fazer, deixa para lá. Não é isso, não? Isso pode ser feito de uma forma cedendo graciosamente, ou pode ser feito na massa. Não dá para pegar uma regra fixa, porque você pode ter amadurecido a regra melhor que eu tenho é assim, onde você já amadureceu, se alguém te perguntar como você amadureceu, você conta a história toda. Provavelmente foi uma história onde você penou um tanto, errou, tropeçou, aí você viu que tropeçou, aí você melhorou, aí melhorou um pouco, aí depois viu de novo. Normalmente, o amadurecimento, onde ele é real, ele tem uma história que você consegue captar direto assim o porquê que você está agindo daquela forma e de uma forma que você gosta, que flui bem para você e para o mundo. Então, você pode ceder e falar assim, aqui eu já sei. Se eu insistir aqui, vai dar ruim para mim e para o outro. Agora, é diferente do ceder para fugir de um sentimento. Que aí depois você passa assim, mas por que eu cedi mesmo? Você não consegue conectar com algo real. Foi por uma máscara, por algo que você não estava querendo olhar. Faz sentido? Não, para mim faz. Não, eu acho que tudo acaba resumindo naquela máxima de que a felicidade está dentro de você, no matter what. Isso é verdade, mas mesmo isso pode ser olhado de que dentro de nós não tem só a felicidade. Isso é uma coisa que o Pestor traz muito. Também existe um lado bem pouco feliz, bem pouco que não quer mudar, e que este lado precisa ser trabalhado para que a felicidade seja genuína. E cada vez que a gente trabalha isso, vira mesmo uma felicidade genuína. Então, isso é que a gente tem que tomar cuidado com frases muito... Eu, pelo menos, tomo muito cuidado com frases generalizantes. Vamos em frente. Quem pode ler? Posso? Vou ler. Boa noite. Fala-se muito em seu tempo sobre aceitar a realidade. Até agora, este era um conceito geral. Daqui em diante, vocês
tem uma real possibilidade de aplicá-lo a um aspecto específico da sua vida interior. Pode ser que algumas pessoas não sintam a seu respeito o que você gostaria, mas esta aparente imperfeição é a sua realidade e tem que ser aceita. Quando faz isso, toda a cadeia positiva de reações é posta em movimento, substituindo o círculo vicioso que existia antes. O que isso te traz, Raquel? O que isso me traz? Assim, uma realidade muito próxima, né? De uma vivência muito próxima, exatamente do que está escrito aí, né? Exatamente, então, é exatamente isso. A gente idealiza, e tem essa questão que você falou, eu concordo plenamente com tudo que você falou até agora, com essa questão da criança, né? Que parece ela deseja aquilo, ela deseja por aquilo, daquela maneira que foi idealizada, daquela forma, e ela se ressente, e ela fica agressiva, né? Se não for daquela maneira que ela idealizou, e ela sente muito, ela sofre muito, sofre, mas por que não eu? Por que não assim, né? E que você falou, isso fez todo sentido para mim, assim, que é exatamente o que eu estou passando nesse momento, né? De sentir um crescimento em relação a isso, em relação aqueles sentimentos que está te trazendo, no caso, né? O que ele está te mostrando? O que você precisa aprender com isso? E, assim, não é uma coisa racional, né? Porque você passa por aquilo, você tem sofrimento, você busca uma coisa que não vem, você busca alguma coisa que, né, para ser aceita, para ser sentir amada, para vários, né? Enfim. E aquilo não vem daquela maneira, mas isso dói e tal, mas te causa, no meu caso, assim, crescimento, né? Um amadurecimento, de entender também, de aceitar também, que não vai ser sempre tudo como a gente quer, e não é mesmo, né? As pessoas são como são, então passa por esse lado, né? Eu acho que é perfeito que cair para exatamente para Você está dando um exemplo prático desse amadurecimento real. Você fala assim, nossa, eu quis que tal pessoa sentisse algo por mim, não veio. Aí, quis de novo, não veio. Quis de novo, uma hora você fala, não, eu tenho que deixar a pessoa sentir o que ela quiser sentir, porque não funciona esse negócio de exigir que o outro sinta exatamente o que a gente quer que o outro sinta. Então, é isso que o guia... No fundo, quando a gente amadurece, a gente não precisa nenhum dos textos do Petrarch. Assim, se a gente pegar, talvez, todas as nossas encarnações, a gente ia chegar, de alguma forma, a esse amadurecimento. O que acontece, que eu sinto com esses textos, é que ele faz com que, em um curto espaço de tempo, a gente receba um conteúdo que nos traga reflexões e fala, opa, peraí, até estou vendo que eu só preciso de 3 experiências dessa, agora com isso aqui me reforça. Da próxima vez, quando alguém não estiver sentindo o que eu quero, eu falar, tá bom, é a minha criança, eu estava exigindo, vou soltar o que o Petrarch chama de corrente de força, que é aquela coisa, você tem que agir desse jeito, tem que... Não, peraí, solta. Solta porque não adianta, não é solta porque o texto diz, solta porque não adianta, eu aprendi que não adianta. E aí, você substitui toda a cadeia de reações. Isso é uma imagem muito gostosa também, ainda mais em família, quando tem 2 pessoas muito pegadas, que são, assim, aqueles que não se bicam mesmo, e um dos 2 solta essa corrente, fala assim, tá bom, essa pessoa, eu não vou exigir dela que me ame dessa forma. Quando você faz isso, toda a cadeia se dissolve, porque a próxima vez que a pessoa agir daquele jeito que não faz, você fala, é verdade, já estou sabendo, isso eu já... E aí não tem mais liga, sabe? Aquela tensão não... Talvez demore um pouco, mas, assim, né, tem um tempinho de dissolução disso, mas o negócio solta. E aí a cadeia toda ela é impactada. Mas eu entendo que exatamente isso que você está falando seja o amadurecimento, né? Aí vem o amadurecimento, aí já não é mais aquela atitude, vamos dizer, né, infantil, né? Isso, imatura, vamos dizer assim. Acho que imaturidade seria mais ligada. Aí você consegue pensar de uma outra maneira, mais aceitando as coisas mesmo, acho, né? Exatamente. Perfeito. E aí, se eu não me engano, é o nosso último... Isso, depois a gente vai fazer uma leve meditação
Mas como a Raquel já deu um spoiler do slide seguinte, aí eu resolvi passar já. Quem quer ler o último? Eu posso ler. Então, meus amigos, Thalita, então, meus amigos, vejam como tudo isso está ligado em um único fio. Imaturidade é medo de amar de um lado e a exigência incoerente de ser amado de outro. A imaturidade é não aceitação da realidade, porque a realidade não é sempre perfeita ou agradável. Quando pensa em amar, só pode pensar em um tipo de amor, o mais elevado e o mais perfeito. Ignora que há muitas etapas e muitos tipos, muitos graus e muitas variações. Nessa ignorância, foge do tipo de amor que seria capaz de dar neste momento. E quando lhe é dado, você o dispensa. E o que te chama atenção nessa frase? Profundo. É verdade. Ele dá uma definição interessante de maturidade, né? O medo de amar de um lado e a exigência incoerente de ser amado do outro. Eu não tinha visto essa definição de maturidade, é interessante. Isso leva a dor, né? Sim. Porque a gente tem necessidade de se sentir amado. Então, no fundo, o final do texto é que, pela imaturidade, a gente dispensa o amor real e fica na dor de não ser amado, porque a gente dispensa o amor que é real. Isso. E o real, ele traz essa ideia dos graus. Isso, para mim, é libertador, porque o amor, muitas vezes, ele é colocado como uma coisa fixa. Uhum. E ele absolutamente não é fixo. Pelo contrário, ele é conquistado grau a grau. E isso, quando eu falo isso, eu me sinto muito maduro em falar isso. Óbvio, né? Assim, para o meu lado maduro, beleza, tranquilo. Mas, para o lado imaturo, isso não é assim, né? E aí a gente tem que lidar com esses lados e observá-los e conseguir ir amadurecendo e fazendo esse crescimento. Mas vocês podem saber que todos nós já temos muitos lados maduros. A gente fala muito da criança interna, da imaturidade, do amor. Eu planejei uma pequena meditação aqui para a gente tentar visualizar tanto o nosso lado maduro quanto, se possível, o lado imaturo, na medida do possível nesse nosso cenário aqui. Então, eu queria fazer essa proposta para vocês. O que vocês acham? Pode ser? Pode, ótimo. Pode. Tá bom. E aí, eu vou conduzir essa meditação e eu vou começar trazendo também um conceito do Pessoa sobre meditação, que muitas vezes as pessoas não têm isso como referência, que é o Pessoa, nas explicações sobre meditação, ele sugere que antes de meditar, a pessoa faça uma prece. A prece como o começo da meditação. E muitas pessoas, às vezes, têm uma referência de vou meditar para ficar bom para rezar. Então, independente da sua referência, eu vou dar um tempinho antes de enviar isso para que você crie uma prece sua que vai como se fosse uma preparação do seu campo para a meditação. Ok? Por isso que está aqui prece e meditação. Então, vou convidar você a fechar um pouco os olhos. Eu vou fechar o áudio de todos para que ruídos externos aí não afetem. Vá sentindo seus pés no chão, percebendo o apoio dessa sola dos pés no chão. E a cada respiração, vá como que criando raízes desses pés no chão. Inspirando, expirando. E agora comece uma singela prece. A prece que você desejar, a espiritualidade que você confiar,
fora ou dentro de você, pedindo que prepare seu campo para essa singela meditação a respeito do medo de amar. E agora, vá se lembrando de todas as pessoas e lugares que você acha fácil de amar. Trazendo essas pessoas, seres, animais de estimação e os lugares aonde você se sente em paz, aonde você sente amor, aonde não há tensão. Não importa se for um lugar, um ser ou vários. Mas vá colocando esses seres e lugares ao seu redor. E vá notando que talvez com todos eles o amor seja igual. Ou talvez com uns exista um grau de amor e com outros outro grau de amor. E só observe esta realidade. E agora vá trazendo à sua frente um ser aonde o grau de amor não é o que você gostaria. Para você, aquele ser, você gostaria que tivesse um grau de amor entre você e este ser maior do que está agora. E esse parece ser um desejo genuíno. Existe você, existe esse ser. Talvez até um ser que não esteja mais vivo, mas que em algum momento ainda ele aparece para você como um desejo de que o grau de amor desse vínculo fosse maior do que é. E aí veja se esse desejo traz uma forma de como este amor deveria vir desta pessoa ou deste ser. Eu gostaria que este ser sentisse isso por mim. E vá dando verbo, dando voz a esse desejo. Se este ser sentisse isto por mim, meu amor cresceria por ele, ou neste vínculo.
E agora vá se dispondo a permitir que este ser sinta o que ele quiser por você. Como se você soltasse uma corda, um véu. E perceba que o vínculo não precisa se desfazer, mas você permite que ele sinta o que ele quiser por você. E observe no seu corpo o efeito de permitir que este ser sinta o que quiser por você. E lentamente vamos chegando ao fim dessa meditação. Respire fundo e vá abrindo os olhos. Muito bem, eu sei que a gente está gravando, então se alguém quiser contar como foi, o que sentiu, fiquem super à vontade, se não quiserem também. Mas se alguém sentir que nesta rápida meditação algo relevante ou importante, ou que sinta um desejo de relatar, aconteceu, fiquem à vontade. Alguém? Não? Thalita, você está no mudo. Eu senti paz. Ai, que bom. É engraçado que, pessoalmente, o que eu sentia eu acho que a criança brigando, né? Querendo que o outro sentisse assim ou assado, eu sentia angústia. E no exercício de soltar, eu senti paz. Pronto. Vendo? E você sente que a sua criança ficou desatendida quando você soltou? Eu nem percebi a criança. Pronto. Houve ali o soltar é um amadurecimento. E essa paz talvez alimentou a sua criança muito mais do que aquela pessoa poderia dar. Percebe? Essa é a inversão que a gente tem que ensinar à nossa criança. As nossas atitudes mais maduras que nos conectam com o nosso poder de criar a nossa realidade, como, por exemplo, soltando alguém para fazer algo que é maduro, que é, se a pessoa sente assim, sente assim. Mas isso libera para que a gente solte essa corrente de força que a criança cria focando naquela pessoa. Muito bom. Gente, como a gente já estourou muito tempo, porque o debate foi muito além do que eu esperado, mas às vezes acontece mesmo, eu vou passar para os nossos últimos slides, só para que vocês não fiquem sem mais conteúdo, caso queiram. Então, quem gosta desses temas de relacionamento, pode acessar também. Eu tenho 15 aulas sobre 15 temas de relacionamento. Então, começa com um novo olhar para o relacionamento íntimo amoroso, depois o princípio masculino e feminino. Tem várias coisas, sempre com também um exercício pessoal e uma mentalização como essa, para que vocês possam também ir evoluindo nessa direção. E é isso. Por hoje era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado aí. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Eu que agradeço. Obrigado, Thalita. Obrigada mesmo, adorei. Obrigada. Também agradeço. Obrigada, foi ótimo. Bom, gente, fico feliz que vocês tenham gostado. Então, Camila, eu não te escuto, você está no mudo. Embora eu não conheça ainda essa como é que eu diria? Metodologia. Essa metodologia, eu achei muito interessante as questões discutidas. Me instigou a procurar, a conhecer agora o que é isso aí. Porque eu acho que é o que todo mundo precisa para viver melhor e sem culpa.
Muito bom. Então, que bom, gente, que bom. Como eu falei, eu vou interromper a gravação agora. Então, muito obrigado, Heitor. Estará disponível no YouTube assim que processar tudo aqui.